pessoal, vamos agora para a parte 2. Vamos falar sobre progressão aritmética, mais conhecida como PA. O que é uma progressão aritmética? É toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo, ou seja, a diferença entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, é o termo anterior, e o termo anterior, né, essa diferença é constante. Essa diferença constante é chamada de razão da progressão e é representada pela letra R. O que isso quer dizer? Que sempre que eu saio de um número para o outro, eu vou manter uma constância. Tipo, é como se eu sair de um número para o outro, do primeiro para o segundo, eu vou ter um número que sempre vai estar se repetindo. Do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Vamos aqui a um exemplo. Eu tenho esse exemplo 1 aqui, onde eu tenho o número 2, 7, 12, 17 e assim por diante. E aí eu analiso da seguinte forma, para eu sair do número 2 e ir para o número 7, eu andei uma quantidade de números, não é isso? Eu saí do número 2 e fui para o número 7, eu andei quantos números? 5. Ah, beleza. Para eu sair do número 7 e ir para o número 12, eu também andei 5 casas, eu andei 5 números. Para eu sair do número 12 para o número 17, eu também andei 5 casas. Então, é isso que ele quer dizer. A diferença entre os números, entre o primeiro e o segundo, eu tenho um número que ela vai ser chamado de razão. Essa razão ela é constante para todos os números da minha PA. E como é que eu encontro essa razão? É sempre eu pegar o valor de R e pegar o termo anterior menos o primeiro termo. Eu vou pegar o seguinte, o termo anterior aqui, o A2, menos o A1. Quando eu pego o termo A2 menos o A1, eu consigo encontrar a minha razão. Vou pegar aqui, R vai ser igual. Quem é o segundo termo da minha sequência? É o 7. Então, venho aqui, coloco 7. Menos o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O 2. E aí, só eu diminuir. Quanto é 7 menos 2? 5. Então, o valor de R é igual a 5. Achei minha razão. Isso tem que valer para todos os números da minha sequência. Para eu saber se é uma PA, basta eu fazer isso também para os demais números. Eu peguei o segundo menos o primeiro. Eu posso pegar o terceiro menos o segundo. E para ser uma PA, esse resultado dessa razão também tem que ser 5. E aí eu vou fazer isso. O A3 menos o A2. R vai ser igual. Quem é o A3? 12. Menos o A2. Quem é o A2? 7. E 12 menos 7, eu também encontro 5. Se eu fizer isso para os demais valores, eu também vou encontrar 5 como razão. Então, assim eu sei que eu tenho uma progressão aritmética, porque ela está aumentando de 5 em 5 números. E aí eu sei que a razão dessa minha progressão aritmética é 5. Toda vez que eu tenho o valor de R, o valor da minha razão, maior do que zero, ou seja, um número positivo, toda vez que o valor da minha razão é um número maior do que zero, positivo, eu tenho que essa minha progressão aritmética ela recebe o nome de uma progressão crescente. Então, eu posso dizer que essa minha PA ela é uma PA crescente. Então, toda vez que eu pego a minha progressão e eu sei que o valor dela é maior do que zero, um número positivo, eu sei que eu vou ter uma progressão aritmética crescente. Vamos agora para o segundo exemplo. Tem aqui o segundo exemplo, onde eu tenho 20, 10, 0, menos 10, menos 20 e para aí. E aqui eu tenho o seguinte, para eu saber da onde eu saí e aonde eu cheguei. Eu saí do número 20, cheguei no número 10. Isso quer dizer que, na verdade, eu diminuí 10 casos, eu diminuí 10 números. Então, se eu sair do 20,
fui para o 10, quer dizer que eu retrocedi 10 números. Se eu sair do 10 vim para o 0, quer dizer que eu diminuí também 10 números. Se eu sair do 0 fui para o menos 10, 10 números. E se eu sair do menos 10 ao menos 20, também eu retrocedi 10 números. E aí eu tenho o seguinte, para eu saber quem é a minha razão, basta eu pegar o meu segundo termo, A2, menos o primeiro termo, A1. E aí eu vou diminuir, ó. Quem é o meu segundo termo? O meu segundo termo é 10. Então, R vai ser igual a 10 menos o meu primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 20. E agora, ó, preste atenção, pessoal. Eu tenho 10 positivo menos 10 negativos. Toda vez que um número for negativo, eu tento utilizar a ideia de dívida. Então, toda vez que o número for negativo, eu uso ele como uma ideia de dívida. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, R vai ser igual. Se eu estou devendo R$20 e eu consigo pagar 10, então, ó, se eu devia 20, eu consegui pagar 10, quanto é que eu ainda fico devendo? 10. Então, se eu pegar um número positivo menos o número negativo que seja maior do que ele ainda vai continuar sendo negativo, certo? Caso eu ainda não tenha entendido, eu posso fazer da seguinte forma. Ó. Conserva sempre o sinal do número maior, que é o número maior, o 20. Então, conserve o sinal dele é negativo, repita aqui, e diminua. 20 menos 10 dá 10. Então, tem essas duas formas de vocês conseguirem resolver. Isso tem que valer também para os demais valores da minha progressão aritmética. Então, eu vou tentar utilizar o A3 menos o A2 para ver se funciona essa regrinha. Então, eu tenho R vai ser igual. Quem é o meu A3? 0. Menos o valor do A2, que é 10. Então, R vai ser igual. Quanto é 0 menos 10? Vamos lá, a ideia de dívida. Eu estou devendo R$10, porque o sinal de menos está no 10. Então, se eu estou devendo R$10 e eu paguei exatamente R$0, ou seja, eu não paguei nada, então minha dívida ainda continua. E ela estava em R$10 negativo. Então, continua aí. Então, minha razão é menos 10. Agora, o seguinte. Toda vez que o valor de R for um número menor do que zero, ou seja, for um número negativo, a minha progressão aritmética, a minha PA, ela vai ser chamada de progressão decrescente. Decrescente porque ela está diminuindo. Pronto. Tem uma PA crescente quando o valor de R é maior do que zero, tem uma PA decrescente quando o valor de R é menor do que zero. Agora, nesse exemplo 3 aqui, ó. Esse exemplo 3, eu tenho uma progressão aritmética onde eu vou ver agora quem é a razão. Ó. Se eu sair do primeiro termo e for para o segundo termo, eu basicamente não andei nada, porque os números se repetem. Então aqui, basicamente, eu andei 0 casas. Saí do segundo para o terceiro, andei 0 casas. Do terceiro para o quarto, 0 casas. E aí, para eu encontrar o valor de R vai ser igual. Sempre eu pegar o segundo termo menos o primeiro termo. Então vamos lá. Quem é o valor de R? R vai ser igual. Quem é o valor do A2? 4. Menos. Quem é o valor do A1? Também é 4. E 4 menos 4, eu sei que o resultado é 0. Então, eu sei que o valor da minha razão nessa PA é 0. Se eu fizer também com o segundo, com o terceiro e o segundo termo. Então, R vai ser igual. Quem é o terceiro termo? 4 menos o segundo termo também é 4. E a razão ainda continua sendo 0. Toda vez que eu tenho uma sequência que todos os números se repetem, uma sequência aritmética, uma progressão aritmética, que toda vez os números se repetem, eu sei que o valor de R ele vai ser exatamente
igual a zero. E toda vez que a minha sequência ela for uma progressão aritmética onde o valor de A se repete, ele é igual a zero, então eu vou ter uma progressão aritmética chamada de constante. Pronto. A gente conseguiu descobrir o que é uma progressão aritmética quando a minha razão ela é uma razão que é chamada de constante, e esse número constante aqui vai se repetir para todas, e aqui eu consigo classificar. Toda vez que o meu R for maior do que zero e for um número positivo, ela vai ser chamada de crescente. Se o meu R for um número negativo, ela vai ser chamada de decrescente. E se o meu R for igual a zero, ela recebe o nome de PA constante.